Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, nós gostaríamos de abordar como tema a solidão. A solidão é uma palavra com muitos significados. Sua origem nasceu da expressão em latim solus, que significa só, único. A solidão pode ser compreendida como um estado ou uma condição de uma pessoa que está só, isolada. Esse estado pode ser perseguido de forma salutar e espontaneamente por pessoas que, por exemplo, buscam reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida, paz interior. Também pode ser perseguido por pessoas misóginas que preferem isolar-se. Sob outro ponto de vista, a solidão também pode ser um sentimento negativo de carência afetiva, de aflição. Não é raro o sentimento de solidão a dois ou diante de uma multidão. O espírito Joana de Ângeles, de forma recorrente, aborda o tema da solidão no conjunto de suas obras, despertando reflexões à luz da doutrina espírita. Qual seria a origem do sentimento de solidão? De acordo com a veneranda mentora, no livro O Homem Integral, que integra a sua obra psicológica, o sentimento de solidão se origina do medo, da frustração da necessidade de relacionamento humano. Quando essa necessidade é projetada como autoafirmação do indivíduo, é possível que surjam distúrbios de comportamento. O espírito Joana de Ângeles considera diversos fatores que contribuem para a solidão, como, por exemplo, a falta de disposição de pessoas a uma cordialidade desinteressada, reflexo de uma sociedade competitiva, a exaltação pela mídia dos triunfadores de agora, a falta de ideal do indivíduo que busca o sucesso social sem preocupar-se com os valores intelecto-morais, nem com o vitalismo das ideias superiores. E ao sintetizar essa abordagem, a veneranda mentora esclarece o seguinte, abre aspas, quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se fracassado e recua para a solidão, em atitude de fuga de uma realidade mentirosa trabalhada em estúdios artificiais. Parece muito importante no comportamento social receber e ser recebido, como forma de triunfo. E o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amarga solidão, de desprezo por si mesmo. O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado, atirado à solidão. Fecha aspas. E qual seria o perfil psicológico do homem solitário? Avançando sobre esse tema, a veneranda mentora traça o perfil psicológico do homem solitário, ou melhor, daquele que se diz em solidão. É aquele que receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. Há uma ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Dessa forma, esclarece o espírito Joana de Ângeles que a pessoa se desama, não se torna amável e nem ama realmente. E qual seria a proposta para superar o medo da solidão? Para superar esse problema, Joana de Ângeles afirma que o medo deve ceder lugar à confiança dos próprios valores e que o indivíduo deve aprender a amar-se, como ensinou Jesus ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus. A proposta de amar-se é do Cristo, portanto, de valorizar-se, de conhecer-se em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente.
Diz a veneranda mentora o seguinte, abre aspas, o homem solidário jamais se encontra solitário, fecha aspas. Toda vez que estivermos sentindo solidão com amargura, recordemos do Mestre. Solidão em Jesus foi o título do primeiro tema do primeiro livro do Espírito Joana de Ângeles, Mestre de Amor. Abre aspas. Quando as amarguras da jornada te assinalem a alma, jungindo-te ao carro sombrio onde a solidão se demora algemada, recorda o Mestre crucificado em terrível abandono. Onde os amigos doutrora, as multidões saciadas e os corações socorridos? Começa o ministério a que se entregaria integralmente nas alegres bodas de Caná e encerrava-o uma cruz, esquecido dos beneficiários constantes que o envolviam em alacrivoserio. Sempre estivera o Mestre cercado pelas criaturas. Pregara nas cercanias formosas das cidades e das aldeias, nas praias livres entre o lago e as montanhas, nas sinagogas repletas e nas praças movimentadas. Atender a todos que lhe buscaram o socorro. Todo o seu apostolado de amor foi enobrecimento. A mulher desprezada em aviltamento ofereceu as mais belas expressões da sua mensagem. Consolou e esclareceu a samaritana atormentada. Retirou dos coxins de veludo e seda a obsidiada de Magdala. Convidou Marta às questões do espírito. Atendeu a mulher cananeia, prodigalizando o equilíbrio à filha endemoniada. Hana, a sogra de Pedro, recebeu-lhe o passe curador. A pobre hemorroísa, Ciro Fenícia, restituiu a saúde. Ofereceu à viúva de Naim o filho considerado morto. Joana, a mulher de Cusa, recebeu-lhe convite para a vida imperecível. A filha de Jairo prodigalizou a bênção do despertamento das malhas da catalepsia. Além delas, distendeu o amor a todos os corações. Leprosos e sadios participaram do seu convívio. Homens ilustres e mendigos foram comensais da sua afeição. Recuperou a serenidade no homem de Gadara, infelicitado por espíritos obsessores, e curou o servo do centurião. Elucidou o afortunado príncipe do Sinédrio em colóquio fraterno e propiciou luz aos olhos fechados de mísero cego das estradas de Jericó. Honrou a rica propriedade de Zaqueu e fez refeições nos barcos humildes dos pescadores. Revelou a boa nova aos sábios de Jerusalém que a escutaram deslumbrados e, à última hora, ensinou aos malsinados ladrões, companheiros de crucificação, a porta estreita para a liberdade espiritual. Movimentou os membros paralisados de Natanael, descido pelo telhado, e revelou aos discípulos do Batista os sinais que o identificavam como o esperado. Milhares de almas receberam a paz e a saúde de suas mãos. Os demônios submetiam-se à sua voz. O mar respeitou-lhe a ordem. O vento atendeu-lhe o imperativo. As doenças desapareciam ao seu contato. Os anjos obedeciam-lhe à vontade. No entanto, à hora da angústia, sorveu a taça de amargura a sós. O coração feminino junto à cruz apresentou-lhe apenas a saudade e a aflição em lágrimas. Mas provou a agonia, o escárnio e a humilhação em suprema soledade. Nenhuma voz se ergueu para defendê-lo nas altas cortes. A plebe
que recebera tanto amor e o aplaudira deliberadamente às vésperas, na entrada da cidade, esquecia-o agora. Todavia, entregando-se confiante ao Pai, venceu o mundo e todos os seus enganos, e mesmo depois da morte ressurgiu glorioso, voltando ao amor para a felicidade de todos. Lembra-te dele, só no mundo e o Pai com ele. À hora das tuas provações, os companheiros e beneficiários do teu carinho não podem ficar contigo. Seguirão adiante. A vida os espera mais além. Tem paciência. Não os ames menos por isso. Eles necessitam da tua compreensão e do teu carinho. Cresce para ajudar no crescimento deles. E mesmo que a morte venha às tuas carnes, renascerás depois das cinzas da sepultura e esplêndida madrugada para continuares o teu labor junto àqueles que te abandonaram. Na tua solidão, entretanto, Jesus estará sempre contigo. Fecha aspas. Bom, em nossas considerações finais, podemos concluir que a vida social e o relacionamento com as demais pessoas constituem uma conquista preciosa do processo de evolução do ser. Isso porque são os relacionamentos que capacitam o indivíduo ao desenvolvimento de suas aptidões e sentimentos. Por meio dos relacionamentos, o espírito desenvolve a tolerância, a compreensão, a bondade, todas colocadas à prova no intercâmbio de ideias. A solidão, por outro lado, propicia uma visão desfocada da realidade, alienando o indivíduo. O ser humano é gregário. Jesus jamais se insulou, evitando a vida social, conforme nos aponta o Espírito Joana de Ângeles em sua obra Desperte e Seja Feliz. Manteve o Divino Mestre relacionamento social com aqueles que se lhe acercaram ou a quem buscava. A vida social está íncita no processo de evolução, já que ninguém consegue a realização espiritual seguindo a sós. Agradecemos a oportunidade, que esses ensinamentos sejam assimilados na nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus.